Olá, boa noite. Você vai ver hoje no segunda edição. Quando a viagem dos sonhos se transforma em pesadelo, dona de uma agência que estava enganando clientes é indiciada pela polícia. Estacionamentos caros e inseguros. Grupo roubava pertences de dentro de veículos em locais privados. Furtos aconteciam em bairros nobres de Porto Alegre. Nem as ambulâncias estão livres de roubo. Para piorar, na fuga ladrão capota e destrói veículo de emergência. Mau tempo chega ao estado. Vacaria nos campos de cima da serra foi atingida por granizo. Confira a previsão completa para os próximos dias. E no futebol, a semana é de decisões na Copa do Brasil para a dupla Grenal. Débora de Oliveira comenta os confrontos contra Juventude e Paysandu. O SBT Rio Grande, segunda edição, está no ar. Uma proprietária de agência de viagens que teria embolsado o dinheiro da venda de pacotes turísticos foi indiciada pela Polícia Civil. Ela vai responder por estelionato, já que para o delegado do caso, ela iludiu as vítimas com descontos nas vendas à vista. O que era para ser a realização de um sonho virou pesadelo na vida da Michele e do noivo Kelvin. Com o casamento marcado para outubro deste ano, eles viajariam para a Jamaica no dia seguinte para a lua de mel. Os planos começaram a mudar quando ela soube pelas redes sociais que a agência de turismo havia fechado. A gente era amiga da proprietária, né? 10 anos viajando com ela. Então a gente pensou, fechou a agência, mas o nosso pacote, como a gente fechou em janeiro, estaria tudo certo. A gente entrou em contato com a Copper Lines e a gente viu que não tinha reservas em nosso nome e nem mesmo no resort. Foram mais de R$11 mil pagos à vista pela viagem. Aí bateu o desespero, né? Porque a gente já estava juntando dinheiro há um bom tempo, né, para essa viagem. Seria a nossa lua de mel dos sonhos, né? O lugar que a gente tinha idealizado. Enquanto o casal aqui de Novo Hamburgo decidia procurar a polícia, em Venâncio Aires as investigações já estavam em andamento. O delegado da cidade do Vale do Taquari estima que o prejuízo dos clientes por lá ultrapasse os R$100 mil. A empresária já prestou depoimento e alegou má gestão diante da crise financeira do país e da alta do dólar. Segundo a Polícia Civil, a empresa Sulmix teria lesado pessoas também nos vales dos Sinos e do Rio Pardo. O site da agência ainda está no ar e exibe os diferentes tipos de pacotes vendidos, a destinos nacionais e no exterior. No Facebook, a última postagem é de 10 de maio e anuncia o encerramento das operações. Desde então, várias vítimas têm procurado a delegacia de Novo Hamburgo para informar casos iguais aos de Michele e do Kelvin, que agora contam com a boa vontade dos amigos. Até teve uma amiga da Michele que ela se comoveu tanto com a situação e por ela mesma, sem a gente saber, ela criou então uma vaquinha. Então a gente espera que a gente arrecade algum valor através dessa vaquinha para que de repente se a gente não possa fazer para o destino onde a gente esperava inicialmente, mas pelo menos alguma lua de mel a gente vai ter que fazer, né? Que barbaridade, né? Conforme o delegado de Venâncio Aires, os bens em nome da proprietária e da empresa já foram bloqueados visando o futuro ressarcimento das vítimas. Já a advogada da proprietária respondeu em nota à nossa produção que nunca houve intenção de lesar os consumidores. Se não houve, eu não sei por que não chamou todo mundo, conversou, esperou a polícia fazer todo esse processo de indiciamento, né? A advogada acredita que não existam elementos para sustentar a acusação de estelionato. Se isso não é estelionato, eu não sei o que é estelionato, tá, gente? A nota informa ainda, atenção, que a empresária vai organizar um cronograma de reembolsos aos clientes que tiveram prejuízos e buscará um acordo com os mesmos. Mas você que foi à delegacia de polícia e você que ainda não foi, saiba que, segundo a advogada, esse cronograma vai começar por aqueles que não registraram a ocorrência. Eu espero que sabedores do caso
todos registrem ocorrência, porque afinal de contas foram lesados gravemente nos seus sonhos de viajar, o que é um absurdo. Nem sempre deixar seu carro dentro de um estacionamento pago é sinônimo de segurança. A gente paga caro, rapaz. Olha que é caro. Estacionamento em Porto Alegre tá bravo, hein? Pois bem, aqui na capital foram presos 2 homens que estavam furtando pertences de dentro dos veículos. Isso tudo em áreas nobres de Porto Alegre. Estacionar é um problema. Pagar e muito nem sempre é a solução para quem busca segurança. Criminosos se especializaram em furtos de objetos que ficam dentro de carros, mesmo no interior de estacionamentos pagos. A polícia recorreu a câmeras de segurança e identificou 2 assaltantes. Um deles, Rodrigo Araújo de Bastos, já tinha antecedentes por este tipo de crime e usava tornozeleira eletrônica. Quase uma dezena de inquéritos aqui nessa delegacia, na 4ª delegacia, com crimes que provavelmente esse grupo tenha perpetrado. Junto com Rodrigo, foi preso outro homem. Com ele, a polícia apreendeu parte do produto furtado. A área de atuação era sempre a mesma, bairros de classe média alta. Não por acaso, os criminosos foram presos aqui na Praça da Encol, zona nobre da cidade. A imagem flagra Rodrigo no alto, no canto do vídeo, tentando arrombar um carro. Mas um motorista chega ao estacionamento e ele desiste da ação. Os bandidos usavam um veículo alugado, estavam sempre bem vestidos. Uma tatuagem no braço esquerdo facilitou a identificação daquele que pode ser o líder da quadrilha. Usando também de artifícios de mudar a aparência. Por vezes atua com barba, sem barba, com óculos, sem óculos, muda o penteado. A forma de vestir até acaba sendo a mesma, assim, com roupas boas, e atuando de uma forma muito tranquila, isso que chama a atenção. E nesse caso, comprovados todos os assaltos dentro de estacionamentos particulares, eu espero que os donos dos estacionamentos chamem as vítimas e também façam ressarcimento dos prejuízos, porque já é um assalto quando a gente entra para deixar naquele local que a gente considera seguro. Paga, é assaltado e ainda tem que debater o assunto, discutir o assunto? Espero que não, né? Comprovados os crimes dentro dos estacionamentos, eu espero que os donos dos estacionamentos tenham a delicadeza. Chamem as pessoas e dizem, olha, realmente houve aqui a passagem de bandidos por aqui, seu carro foi furtado aqui dentro, você reclamou, a gente achou que não, mas está aqui o seu ressarcimento. Porque, olha, são 2 assaltos na verdade, viu? Foi finalizado hoje o inquérito sobre a morte de Maria Eduarda Zambon. A menina de 15 anos foi morta e estuprada pelo motorista da van escolar que ela utilizava diariamente. Vamos à redação. Giza Guerra tem mais informações sobre o caso. Boa noite, Giza. Oi, Felipe, muito boa noite a todos. Pois é, essa menina que já havia comentado com a família que não achava adequado o comportamento desse motorista, né? Vamos lembrar o caso, Felipe? Para quem não lembra, essa menina desapareceu no final do mês de março na cidade de Catuípe, que fica no norte do estado, e o corpo dela, que foi encontrado apenas no dia 30, tinha sinais de asfixia. Os laudos da perícia apontam que Pedro Alberto Zimmermann, de 52 anos, que era o motorista da van, matou ela asfixiada e ainda estuprou. O laudo mostra que a vítima ainda tentou lutar pela vida, mordendo o acusado. Ele já estava preso temporariamente e agora a polícia deve pedir a prisão preventiva dele, Felipe. E eu espero que, concedida a preventiva, ele apodreça na cadeia, porque afinal de contas era uma pessoa que tinha confiança de pais, das crianças, dos adolescentes, para realizar um trabalho, se aproveitou disso, ganhou a confiança e acabou cometendo um crime como esse. Bom, Giz, um outro caso. Em Pelotas, destruição total de uma ambulância. O sujeito rouba a ambulância e destruiu a ambulância, Giz. Dá para acreditar, Felipe? É muita ousadia num caso só, né? Mas esse veículo aí que a gente está vendo o estado em que ficou, ele foi levado de uma base do serviço de urgência que fica pertinho da rodoviária da cidade por um rapaz de 20 anos. Ele dirigiu por cerca de 10 quilômetros até perder o controle e capotar o veículo. Depois ele ainda tentou fugir a pé, só que foi preso pela brigada militar. A ambulância ficou
completamente destruída, como a gente vê aí nas imagens. E olha, sabe quanto custa, Felipe, um veículo novo? Cerca de R$200 mil. Ou seja, não é só o prejuízo aí do acidente do amassado, não. A cidade agora passa a contar com apenas 3 ambulâncias no SAMU e a coordenação do serviço afirma que a chave dessa daí, ela ficava em cima de uma mesinha pertinho da saída das equipes, justamente para dar agilidade no atendimento, o que acabou facilitando o furto. E a gente conhece toda a burocracia, né, Felipe? Até de fato a cidade contar com outra ambulância totalmente equipada, olha, vai demorar um pouquinho. Né? E o absurdo dessa história toda é que ele teve que depois ser atendido ainda, né? Bom, vamos lá. Campanha de vacinação contra a gripe termina sexta-feira, mas o número de crianças imunizadas ainda é baixo no estado. A pequena Manu, de 4 anos, veio tomar a vacina contra a gripe. A correria do dia a dia atrasou a vinda da família ao posto de saúde. Correria, sempre na correria, né? Sempre sozinha com os dois, então não é fácil. A campanha ainda está longe de atingir a meta de 90% dos grupos considerados prioritários. A vacinação está em pouco mais de 70%. As crianças apresentam um dos menores índices, 64%. Entre 6 meses e 2 anos, a cobertura é um pouco maior, 72%, mas já cai entre os mais velhos. O grupo de 5 anos tem a menor adesão. O estado já registrou 3 mortes por gripe este ano. O último caso foi um bebê de 11 meses em Sapiranga. Segundo a família, Maria Luísa Laranjeira não foi vacinada porque estava resfriada e tomava antibiótico. Algumas vezes o descrédito com relação à vacina, a gente sabe que estamos numa fase de muitas fake news, né? E outra é o período do ano. Esse período do ano é realmente um aumento das doenças respiratórias, né? E os pais algumas vezes ficam com receio de levarem, né, os seus filhos apresentando um quadro, por exemplo, de coriza, né, de resfriado de uma maneira geral, ou até mesmo fazendo uso de antibiótico. A campanha de vacinação contra a gripe vai até sexta-feira, lembrando que, por enquanto, ela é restrita aos grupos considerados de risco, como, por exemplo, as crianças, as gestantes, mulheres que recém deram à luz, idosos, trabalhadores da área da saúde e pessoas com doenças crônicas. Cláudia fez redução de estômago e trouxe a prescrição médica para fazer a imunização. Falta 15 dias, já era para ter tomado por causa da imunidade, mas vai dar certo. As doses estão disponíveis nos postos de saúde. Ela é uma vacina extremamente segura, a vacina da influenza. Ela é uma vacina recomendada pela Organização Mundial da Saúde, né, utilizada no mundo inteiro. E, como eu falei, ela é uma vacina de vírus mortos, portanto, ela não pode causar doença. A hora dela, Débora de Oliveira. Boa noite, tudo bem? Boa noite, Felipe. Boa noite para quem está em casa. Tudo ótimo. Hora é tua e também a hora de trocar de novo a chave, é isso? Tem que trocar a chave, né? Já tem Copa do Brasil na vida da dupla Grenal essa semana. O Internacional jogando contra o Paysandu lá em Belém do Pará. Já tá classificado, né, Felipe? Não. Ah, Felipe, 3-1 aqui, tu vem querer dizer que não tá ganho. 2-0 é do Paysandu, vai pra pênalti, melhor dizendo. Complica, não faz isso. Qual é a possibilidade do Inter não conseguir mais uma vitória importante lá? Como colorado que eu sou, e todo mundo sabe que eu sou, já vi muita tragédia acontecer exatamente nessas coisas do salto alto. O salto quebra, o time cai e não vai. E contra o Paysandu as lembranças das boas. Mas agora, depois do final de semana de empate no Campeonato Brasileiro, jogou bem, não conseguiu finalizar como deveria, né, e como gostaria, mas foi um resultado importante contra o Santos, 0-0, que impediu o Inter de ser vice-líder, né? Bom, o Grêmio é que não tem uma tarefa fácil. Quarta-feira contra o Juventude está em aberta decisão na Arena. Esse jogo das 9h30 da noite vai definir quem segue adiante na Copa do Brasil. Mas o respirar aliviado, não vou dizer nem que é um respirar aliviado, é um suspirinho no Campeonato Brasileiro veio no fim de semana. Viseu. Eu não entendo o Renato, gente. O Renato, o pessoal fica dizendo que assim, a estrela do Renato que mudou o time no intervalo e garantiu a vitória. Não.
Estrela é se ele tivesse apostado no jogador desde o início, né? Viseu Depois só que entrou. o André errou o pênalti, até eu trocaria, até eu teria Estrela. E agora a dúvida é se o Viseu permanece na equipe ou se ele vai manter, vai ficar junto Shallow Now com o André, né? Porque ele ama Juntos né? e Shallow Now. Eu prefiro uma outra música, Felipe. A do Viseu, tu podia dançar o funk do Viseu, Eu né? não conheço funk Ô, Douglas, do Viseu. solta o funk do Viseu aí, ó. Quem tá falando é o Viseu, passando pra mandar um abraço pra você, valeu? Eu falando de Rei de Laga, farmadinha, farmácias que cuida com coração. O Viseu tá onde? Cadê o Viseu? O Viseu tá onde? É assim? Viseu tá aí, é nóis. Rapaziada. Obrigado. Amanhã tem mais Débora de Oliveira, depois do Marcelo Chemalli aqui no SBT. Torcedor colorado, agora eu tenho um recado especial para ti. O teu coração bate muito mais forte quando o Inter joga em casa na Libertadores. Então tu precisas torcer no coração do gigante. Aqui tu tens uma série de benefícios que tornam tua experiência ainda mais marcante. Quer ver? A entrada é pelo edifício garagem, sem check-in, com muito mais rapidez e menos filas. O lounge é completo, espaço de convivências e um espaço que eu adoro, o espaço das crianças, o espaço Kids, com orientadoras. As crianças ficam lá, você vê o jogo tranquilo, seu filho quer ver o jogo, vai para lá com você para ver ao seu lado, tá certo? Banheiro, serviço, um atendimento todo personalizado. Nas cadeiras do coração do gigante, a tua leva o teu nome em uma área incrível para não perderes nenhum lance do jogo. Seja um colorado do coração a partir de R$ 185 mensais. Ligue 33 92 1000 ou acesse coraçãodogigante.com.br. A gente volta daqui a pouco com as informações sobre... Olha, rapaz, meu Deus do céu! Era o soco, foi na mão grande, isso aí foi no bairro Ipanema, ali pertinho da orla, ali do outro lado tá o rio. Nossa Senhora, quebrou o pau em Ipanema, rapaz. E ainda, a previsão completa do tempo para os próximos dias. Hoje teve forte chuva de granizo em Vacaria, nos campos de cima da serra. E a gente volta com uma briga generalizada na orla de Ipanema, zona sul de Porto Alegre. Rapaz do céu! Mas foi na mão grande o negócio, hein? Giza Guerra, o que aconteceu? Pois é, Felipe, o pessoal andou perdendo a elegância lá na orla, né, do Guaíba, no bairro Ipanema. Essa confusão toda aí, que parece cenas de filme, né, de faroeste, aconteceu por causa de um desentendimento que envolveu mulher. Segundo a Brigada Militar, Felipe, foi por volta das 11 horas da noite de ontem. Os envolvidos estavam claramente aí com sinais de embriaguez. Envolvimento de menores também está sendo apurado pela polícia. E olha, Felipe, ontem eu estive na orla, mas mais pro lado ali do gasômetro, me chamou a atenção a quantidade de gente, mas também a presença ostensiva da Brigada Militar. Ah, mas a Brigada está presente aqui no gasômetro, mas ali em Ipanema, eu circulo bastante para essa região, moro ali próximo, é raro, viu? Quando tem é um pequeno número, uma pequena segurança da Brigada Militar para o número de frequentadores dessa orla, principalmente nos dias de final de semana, com um tempo bom, o caso desse final de semana, onde tinha milhares de pessoas ali, né? E pouca segurança para a região, viu? Pois é, e quando envolve bebida alcoólica, a gente sabe que o pessoal perde o sentido, perde a razão mesmo, né, Felipe? Olha, mas o pessoal, olha a voadora do outro ali, rapaz. Bom, Giza, vamos lá, vamos falar sobre a previsão do tempo para os próximos dias no Rio Grande do Sul. Tivemos granizo hoje nos campos de cima da serra, em Vacaria. É, o que preocupa principalmente porque é uma região de muitas plantações, maçã, uva, né, Felipe? Mas olha aí as imagens que a gente tem, então, para mostrar para vocês. Em Vacaria, que fica na região nordeste, teve granizo por volta das 2 horas da tarde. As pedras de gelo aí vieram acompanhadas de uma chuva bastante forte. De acordo com a Defesa Civil do município, em apenas meia hora de tempestade, pelo menos 10 casas ficaram com os telhados danificados. Também puderam, né? Olha a quantidade de gelo aí que a gente viu acumulado no chão depois dessa pancada forte aí de chuva, então com queda de granizo.
Vamos saber como vai ficar o tempo, então, nas próximas horas, para você que está em casa já se preparar para os dias seguintes. Próximas horas e até o final da manhã desta terça-feira, segue, então, um alerta de temporais com raios e granizo para toda a metade norte e leste do Rio Grande do Sul, o que inclui a região metropolitana. Em Santa Maria, o amanhecer deve ter 15 graus e máxima que não passa dos 18. Na fronteira, o dia será de sol e nuvens com mínima de 16 graus em Uruguaiana. Vamos saber como fica aqui em Porto Alegre? Então, na capital, teremos uma manhã de terça-feira com esse risco de chuva forte e volumosa em alguns bairros, não generalizada a chuva. Mas ao longo do dia a chuva se afasta e as nuvens também diminuem. A máxima não passa dos 20 graus, aquele dia ameno, viu, Felipe? Com Bacana, um pouquinho de que tudo. até a sexta é só chuva, é isso, né? É, nada de lavar roupa até lá, viu, Felipe? Gilson, obrigado, até amanhã. Até amanhã. Fique agora com o SBT Brasil, mais notícias locais amanhã, 11h40, com Marcelo Chemali. Na sequência, Débora de Oliveira e o esporte. Obrigado, tchau.